Obrigado. Meu jogo rápido aqui, gente. Olha só, eu vou fazer um jabá também. Eu tenho um canal no YouTube que chama Inovação Possível. E toda semana eu lanço um vídeo respondendo a pergunta de alguém. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar lá, eu gravo um vídeo, dou uns créditos aí, agradeço, a família também agradece, os videozinhos no YouTube. E eu vou falar para vocês sobre aquilo que, para mim, tem feito mais diferença no dia a dia, trabalhando numa empresa muito antiga de tecnologia, mas que tinha uma visão parcial da importância do design para desenvolvimento de produto. E hoje o que a gente entende é que esse lance vai muito além, que a forma de pensar do designer é um divisor de águas entre negócios que vão prosperar e que não vão prosperar, de qualquer tamanho, empresas de qualquer tamanho. Então, eu vim falar sobre a forma como o designer pensa. Num mundo em que, em tese, tudo é um serviço. E aí esse negócio de tudo fica sério mesmo. A minha esposa, ela é filósofa. E aí, num café da manhã de sábado, a gente sentou para tomar um cafezinho e tal, e ela veio e falou assim, olha só, se você estivesse na pista hoje, até você ia se dar bem. Eu falei, porra, 24 anos depois, isso é um jeito um tanto pitoresco de pedir o divórcio, né? Mas eu me calei, respirei fundo, falei, por que você está dizendo isso? Ela falou, não, porque eu estava lendo na Folha que agora tem Tinder para feios. Então, cara, olha aí, você ia se dar bem, ia dar tudo certo. Falei, pô, eu fui ver, existe mesmo, o Ugly Bug Ball. É verdade. E a base cresce mais que a do Tinder, então eu poderia me dar bem mesmo. Isso é fato. Mas, brincadeiras à parte, esse negócio de tudo as a service está bem sério nos nossos dias, né? Você tem serviços sendo oferecidos que significam competição para indústrias muito tradicionais. O Andrei comentou, eu também acho. Eu acho que serviços de mobilidade urbana incomodam muito mais as indústrias automobilísticas do que os outros prestadores de serviços de mobilidade urbana, porque hoje eu decido se eu quero ter um carro ou não, porque eu posso me locomover pela cidade de várias formas, né? Apesar que, para mim, é muito difícil abandonar a Harley, eu confesso para vocês. Mas, e no mundo em que tudo pode ser consumido como um serviço, ou quase tudo, a experiência conta muito. E experiência não é só o produto per se, mas é a minha relação com esse produto. E o significado que ele tem na experiência que eu quero ter. Ele é um coadjuvante. E quanto mais coadjuvante, quanto menos ele me atrapalhar, em tese, melhor. E, para quem achava que começou em 91 com Ideal, sinto dizer, mas centrismo humano é muito, muito antigo. Se a gente fala do humanismo renascentista, tem uma figura ilustre dessa época, que é o Da Vinci. E os projetos dele, alguns sendo executados hoje em dia, assim, para teste, a gente vê a preocupação com o ser humano e com o bem-estar do ser humano. Ele tinha projetos de saneamento básico, projetos de belas artes, projetos de engenharia, com o objetivo de revolucionar a sociedade para o bem do humano. Tem muita especulação sobre se ele frequentava as catacumbas onde eram feitas as autópsias dos corpos, porque pensa que você está saindo do obscurantismo, da Idade Média, e, de repente, um cara que desenha o corpo humano super bem. E a gente sabe que aconteciam algumas coisas escondido por causa das pressões que eles sofriam. E ele estava lá, provavelmente. É um cara multidisciplinar, transdisciplinar, interessado em como melhorar a vida das pessoas. Para citar um exemplo só. Ele dizia que um dia sem aprendizado era um dia não vivido. Então, um cara interessado em olhar ao redor, né? Não estamos falando de um aprendizado rigoroso, lato sensu, mas o aprendizado que a gente tem aqui, o que eu aprendi com a Ana, o que eu aprendi com o André aqui, nesses últimos 40 minutos. Isso é importante, né? É crucial. Sem falar, a gente avançando lá 5 séculos, daquele dilema Ford e Bauhaus, né? Então, 1904, chega um cara e fala assim, bom, eficiência é capacidade produtiva. O cara estava com esse discurso e, por um lado, ele tinha razão. Conseguiu popularizar algumas coisas a partir de processos produtivos que barateavam em escala. Estou falando do Ford com os carrinhos dele lá. Tem uma frase atribuída a ele que diz assim, pô, você pode ter o carro que você quiser, desde que ele seja um T preto. Já ouviram essa frase? Um Ford T preto. Então, eficiência era sinônimo de capacidade produtiva. Aí, poucos anos depois, 15 anos depois, uma galera chega e fala, não, espera aí, eficiência não é capacidade produtiva. Modelos de produção científica baseados em eficiência são incapazes de preparar a indústria para criar coisas que as pessoas desejem, amem e apreciem. Então, em 19, já existia esse eco de que a relação entre as pessoas e as coisas é que era determinante. E a galera de Bauhaus, bom, vocês conhecem Bauhaus, designers,
e que estavam interessados em fazer uma escola de design com a visão de entregar coisas que as pessoas amassem, desejassem e apreciassem. Mas, para mim, um grande marco foi essa frase do Charles Eames. Um pouco depois, ainda, sei lá, uns 30 anos depois, esses dois revolucionaram a questão do design para as pessoas. E para mim, a grande revolução estava no fato deles conseguirem fazer coisas lindas, ergonômicas e baratas. Então, eles acabaram com essa tese de que eficiência era capacidade produtiva. Ele falou, não, a gente consegue ser ergonômico com tudo que isso significa, a gente consegue ser bonito com tudo que isso significa e barato. Então, design com ROI. Está lá, 1940 e poucos. Né? Mas essa frase, para mim, é matadora. O Charles ele especulou que, eventualmente, tudo se conecta. Pessoas, ideias e objetos. E é a qualidade das conexões que é a chave da qualidade per se. É como dizer assim, quando eu pego um copo d'água para beber, estou sendo bem simplista, mas a analogia pode ser extrapolada. O fim não é o copo d'água. Poderia ser um copo de suco, poderia ser um copo de refrigerante. O fim é a experiência que eu quero ter de saciar a minha sede. Alguma coisa que entre na minha história e que me leve na direção da minha intenção, de forma transparente, sem prejudicar a experiência que eu quero ter, é um bom produto. Então, não é porque é feito pela empresa A, B ou C, não é porque foi assinada pelo engenheiro A, B ou C, ou porque foi desenhada pelo designer A, B ou C. É porque a minha conexão com ela é transparente ao ponto de eu conseguir fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. A preocupação com o outro em tudo que a gente entrega. Então, eles fizeram coisas sensacionais, né? Acho que os mais notáveis, a obra mais notável do casal Eames são as cadeiras de jantar, a de madeira e a de metal. Então, pensa que antes a gente tinha cadeirinhas assim, né? Perpendiculares, e de repente eles começam com fibra de vidro a fazer cadeiras bonitas, ergonômicas, amplas, com molejo no eixo, coloridas. E aí questionaram, falaram, não, isso é muito bonito o que vocês estão falando, mas uma ciência exata, uma coisa mais pragmática, esse negócio de conexão entre pessoas e objetos, não agrega nada, não funciona. Falaram, tudo bem, parceirizaram com uma empresa de tecnologia que precisava de cientistas de dados, na época precisava de matemáticos, a transição do cálculo manual para o automático, eles precisavam de matemáticos e eles propuseram uma exposição chamada Matemática. Eu vou fazer uma pergunta aqui que pode soar covarde, mas vamos lá. O quadrado da hipotenusa é igual a? Cara, eu te amo para sempre, cara. Pensei que era só eu que gostava de matemática. Teorema de Pitágoras, né? Isso a gente aprendeu da forma mais cruel, que é o behaviorismo clássico. Eu digo que o quadrado da soma da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos e você repete. O quadrado da hipotenusa é igual a? Se eu fizer isso 5 vezes, no final vocês estão, soma dos quadrados dos catetos! E estão achando que, né, estão abafando. Behaviorismo clássico. Sabe o que esses caras fizeram? Uma das primeiras, essa exposição ainda está lá em Petaluma, na Califórnia, no Instituto Eames, mas ela começou na Universidade da Califórnia, depois foi para Chicago, ela rodou os Estados Unidos. Quando você entra, uma das primeiras coisas que você vê é um triângulo de madeira embutido, e um quadradinho de madeira num cateto, num lado, um outro quadradinho no outro e um quadradão na hipotenusa no outro. E você pode ir lá, tirar o quadradinho daqui, colocar dentro do grandão e perceber que o outro também cabe e, pum, tudo faz sentido. O quadrado da hipotenusa cabe 2 quadradinhos menor dentro dele, que é o quadrado do cateto. E aquele aprendizado faz tanto sentido que você começa a entender como a lajota do chão da sua casa foi colocada. E você sente vontade de falar, agora eu quero lajotar a minha casa. Mentira. Poucas pessoas vão sentir essa vontade. Talvez você tenha vontade de construir uma catedral barroca, um negócio mais triangular, que também serve, mas se você sentir essa vontade, realmente... Mas é experimental também, pode ser experimental também. Então, até o mais pragmático dos conceitos, se a gente quiser, ele pode ser experimentado. Eles fizeram a Do Nothing Machine, é uma máquina que não faz absolutamente nada, ela fica só girando aqui, mas eles testaram captação de energia solar, transformada em energia elétrica, no caso aqui. Isso nos anos 50. Fizeram potência de 10. Já viram esse videozinho no YouTube dos anos 70?
uma galera fazendo um piquenique, a câmera vai subindo em potências de 10, vai se distanciando do casal até chegar no espaço sideral. E aí você entende que potência aumenta. Então, potências de 10, eu ponho um 0 à direita e tal. Quem nunca se espantou com o conceito de 0 à esquerda, né? Como 10 a menos 5 pode ser maior que 10 a 2, porque se 5 é maior que 2, né? Eu, pelo menos, me confundia com isso. Eu sou de humanas, não se esqueça. Mas vem um cara em 88, o Don Norman, que o Andrei citou, e num livro chamado A Psicologia das Coisas Cotidianas, que foi reeditado, e já na segunda edição ele mudou de nome, virou Design das Coisas Cotidianas. Ele questionou um paradigma ridículo que estava rolando na década de 80, que era assim, os designers e engenheiros de produto dizendo que as pessoas que os produtos não eram ruins, as pessoas que eram idiotas, incapazes de usar os produtos maravilhosos que eles tinham feito. Essa era a tese do livro. Então, você é um patso. Você não sabe usar aquela torneirinha, Andrei? Você vai me desculpar, cara, mas é óbvio pro designer que é aquilo que você tinha que fazer, certo? Para nós não é óbvio, não é intuitivo. Por exemplo, quem nunca chegou no mercado com fome, querendo comer uma maçã, pegou a maçã, pagou, e na hora de comer tinha uma etiquetinha. Aí começa uma guerra, nós e a etiquetinha, né? Você vai lá, pelo menos para mim não é fácil tirar aquele negócio. Quando eu consigo tirar, eu descacetei 1/3 da maçã, beleza? A fome já está quase passando, a úlcera, já, refluxo, você está com fome, lembra? Aí você tira, beleza, agora eu vou comer? Não, porque onde está a etiquetinha? Rodando entre o polegar e o indicador, né? Você, pai, não sai, aí você põe na roupa, não sei. Você vai comer a maçã, você já está... Mas a culpa é nossa. Nós somos, né? Nós tínhamos que ter o quê? Um solvente no bolso, alguma coisa para tirar aquele adesivo. E para que serve aquele adesivo? Vocês sabem? Dizem que é controle de qualidade da safra. Não tem outro jeito, não tem mesmo um outro jeito de certificar a qualidade da safra sem me lascar, né? Sem me ferrar, enfim. E ele falou uma coisa no livro, num momento do livro, sobre o pensamento do designer, a forma como o designer pensa. E é esse tripé, para mim, que é a chave do que o designer tem de mais bonito, do que o design tem de mais bonito e do que a profissão do designer tem de mais valioso, principalmente em organizações muito tradicionais como a em que eu trabalho. Os designers, eles não tentam buscar uma solução até que eles tenham clareza total do problema. E aí eu lembro da frase do Andrei sobre ser intencional. A nossa entrega tem que ser intencional. O que você quer fazer com o que você me pediu é mais importante do que atender imediatamente aquilo que você me pediu. Eu quero saber o que você quer fazer com aquilo, para eu poder divergir, então, sobre a mais ampla gama de possibilidades de solução para o teu problema, para só depois, então, convergir num propósito. Esses 3 momentos de ter clareza do problema, divergir sobre como resolvê-lo, para só então convergir no propósito, que é entregar alguma coisa importante para alguém, não para mim, ele chamou de pensamento do design. E eu acho até, eu chego ao sacrilégio, vocês podem me espancar antes de eu sair daqui, mas tem pessoas que não são designers e conseguem pensar assim. E tem alguns designers que se esqueceram da essência, dessa essência, de ser empático, colaborativo e experimental. E empático, no sentido de enxergar o mundo com os olhos do outro, e não tentar estampar o nosso mundo nos olhos do outro, né? Eu não vou inferir a qualidade, a experiência e tudo, mas eu tento olhar para a coisa com os olhos do outro para saber o que ele queria agora, qual a experiência que ele gostaria de ter agora. Essa busca é muito gostosa, essa investigação é muito gostosa. E o lance da empatia tem pegadinhas também, né? Acho que a mais brutal que eu já caí foi quando um atendente de muito boa vontade, de serviço de internet, tentou ser empático usando analogias comigo. Tem sábados que a gente acorda mais bravo. Vocês têm isso, não? Tem sábado que você falou, hoje é dia de maldade, hoje eu quero arregaçar com tudo. E eu realmente não acho legal a diferença entre a minha velocidade de upload e download na minha casa. Eu não acho legal, é frustrante, e aquele sábado foi
especialmente frustrante. Eu falei, eu vou ligar e eu quero saber por que isso acontece. Depois de muita discussão, todos aqueles testes, tira da tomada, põe na tomada, mede, não sei o que e tal. Eu não sou um patso total tecnológico, tenho alguma compreensão das coisas, mas o atendente se irritou comigo, falou, eu vou usar uma analogia, e aí eu falei, meu, é agora. Né? Pô, ele vai usar uma analogia, ele se preocupou comigo. Falou, seu João Pedro, meu nome é Giafredo, né? Rodrigo Giafredo, ele já estava me chamando de João Pedro, mas ele falou que ia usar uma analogia, eu deixei. Falei, pois não, eu estou aqui. Imagine um jarro d'água, falei, estou aqui com você. Agora, vire esse jarro d'água e derrame ele. Eu falei, eu posso ouvir o barulho da água caindo, eu estou com você aqui, nós estamos juntos agora. Tem uma velocidade X. Falei, perfeito. Nossa, estou aqui. E agora, o que a gente faz? Eu pego esse mesmo volume de água agora que o senhor derramou, tenta assoprá-lo para cima. Imagina? Falei, entendi. Eu abro um escritório na Lua, anulo, né, a força da gravidade e minha internet vai ficar belezinha. Ele falou, veja bem. Eu falei, não, olha só, a lista de palavrões que eu tenho para te falar, eu vou deixar para o próximo atendente, porque você foi um cara criativo, pelo menos, né? Para me sugerir que o problema da minha internet é a gravidade. Então, beleza. Mas não, né? Então, não é simpatia, é empatia. Tenta entender que o cara está frustrado ali, que ele precisa de uma força. E aí, um parênteses, o chatbot nunca vai ser capaz de fazer isso, tá, gente? Eu trabalho com esse negócio, mais ou menos assim, e o arcabouço intelectual, a quantidade de informações sobre os valores e a cultura de uma pessoa que são necessários para você conseguir emular o afeto de uma pessoa, o afeto, com tudo que isso significa, a gente ainda não tem capacidade computacional para processar toda essa informação sobre um indivíduo, quiçá sobre os 7 bi de indivíduos que a gente tem. O perigo é a gente se esquecer que é humano, e aí sim a gente ter uma inteligência singular que molde os nossos comportamentos, ao invés da gente moldar os comportamentos que a gente quer ter. Mas isso é, como disse o Andrei, é papo para um outro rolê. Vou te mostrar agora o que é empatia, de fato aplicada a um produto sem grande sofisticação tecnológica, sem grandes investimentos. Você vê que os 2 primeiros grupos de engenheiros que foram mandados lá para resolver esse problema, um deles sugeriu um sistema de amortecimento hidráulico para os ombros, que aí compensaria o movimento do balde, tipo uma suspensão de BMW GS, sabe, aquelas motos, um negócio barato para uma área dessa, tranquilo, investir nisso aí. E os outros falaram, e carrinhos elétricos? Lá faz sol, né? Faz bastante sol, também baratinho, carrinho elétrico. Aí pegaram alguém que vive o problema e levaram para uma universidade para divergir sobre como solucionar de forma empática. Aí entra o segundo pilar, que é a colaboração mesmo. Se empatia é o primeiro, se empatia é o primeiro, colaboração é o segundo. A Ana falou disso, né? Esses times multidisciplinares, eles estão começando a despontar. E as empresas que trabalham assim, realmente fazem a diferença. Alguém que tenha empatia pela vítima do produto ou serviço atual, e que traz informações para um time capaz de divergir sobre como solucionar esse problema, enriquece muito as possibilidades de solução para ele. Você conecta insights, divide pontos de vista, diverge, converge num propósito, cocria, sem medo de errar, sem medo de experimentar. E aí a gente entra no terceiro pilar do pensamento do designer, que é a experimentação. E aí foi legal também confirmar nos teus dados, Ana, o lance dos modelos iterativos e incrementais, que são esses que efetivamente vão entregar o tipo de valor que a gente quer entregar, porque eu consigo experimentar rápido,
e descobrir se eu errei. Se eu errei, eu corrijo o curso rápido e entrego algo cada vez mais alinhado à expectativa e não ao pedido. Métodos iterativos, esses modelos iterativos incrementais, eles entregam co-criativamente experiências que crescem em valor. Porque eu planejo, itero, mostro, recebo feedback, aprendo, corrijo o curso e eu fico nesse círculo virtuoso. Um exemplo são os métodos ágeis. Outro exemplo, Lean. Outro exemplo, o Design Thinking mesmo, de ponta a ponta, se a gente for até a execução, a gente vê que em esquemas de protótipo e validação, você tem isso, experimenta, corrige o curso em cima de feedback. Até por isso, eu acho que a gente recebe pushes de atualização de aplicativo de celular, por exemplo, porque os caras estão atentos. Do outro lado, a gente tem o método cascata e uma frase interessante que foi dita por um cara chamado W.W. Rogers. Vocês sabem quem é W.W. Rogers? Ele falou, o modelo de implementação em cascata é arriscado e um convite a cometer erros. Interessante ouvir ele falar isso, principalmente porque 20 anos antes ele criava o método cascata. Ele é o idealizador do método cascata. Então, ele percebeu que dali para diante, em alguns cenários, isso era um convite ao erro. Eu acho que ninguém vai construir uma ponte iterativa e incrementalmente. Pode até construir, né? Fazer uma ponte de Lego aqui, mas você topa testar? Não. Talvez ele sofra com testes, né? Com a capacidade de testes. Edifícios. Indústria química, por exemplo, a gente pode ficar iterando, você corre o risco de deixar alguém cego, doente e tal, você não pode iterar. Então, cada coisa no seu lugar. Mas muitos outros cenários que poderiam iterar, ainda não iteram, não experimentam como poderiam. Se vocês tiverem que levar 3 coisas daqui, empatia, colaboração e experimentação, como forma de pensamento mesmo, e como um diferencial da gente. Designers ou não designers. Eu vejo mesmo, no ambiente em que eu estou inserido, um mundo repleto de possibilidades, onde humanos têm a inteligência emocional resgatada e a cognitiva aumentada pela tecnologia. Um mundo de relacionamentos empáticos, onde nosso maior diferencial para o progresso será sermos humanos. E, não por acaso, nessa pesquisa que a Ana trouxe, uma das poucas profissões que pode ser substituída pelos robôs é a profissão do designer, que pensa como um designer, porque não existe capacidade computacional para emular o que a gente tem de mais humano, que é ser empático, colaborar em torno de um propósito e ser experimental, ser tolerante ao erro e aprender com ele. Falou, valeu. E vocês, o que vocês veem, hein? Obrigado aí. É isso aí mesmo. Valeu. Entendeu?